Bom dia a todos vocês, que a paz de Deus, esteja com todos nós, com todos vocês, aqueles que nos acompanham nesse momento, na transmissão ao vivo, pelo Facebook, e também aqueles que irão acompanhar essa nossa palestra, esse nosso estudo, através do YouTube. Nós estamos hoje, domingo de manhã, começando aqui com vocês uma série de estudos, não sei ainda quantos são, se são 2, se são 3, se são 4, sobre o tema Não se perturbe o coração de vocês. Não se perturbe o coração de vocês. Esse texto que eu escolhi, um texto muito conhecido da Bíblia, ele se encontra no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 14, E esse texto, não se perturbe o coração de vocês, é que começa esse capítulo 14. Ele fala assim, numa tradução mais atualizada, que é a tradução da NVT, fala assim: não deixem que o seu coração fique aflito. Não deixem que o seu coração fique aflito. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a estudar isso aqui, vocês devem estar pensando igual eu pensei. Parece um negócio meio impossível, diante dessa situação inédita e extrema que a gente está vivendo. Porque a tendência é a gente pensar assim, mas espera aí, como que o meu coração não vai se perturbar? Como que o meu coração não vai ficar aflito? Sendo que eu estou correndo o risco de perder o meu emprego. Ou talvez você já perdeu o seu emprego. Ou talvez você seja um informal, um autônomo e que as contas estão chegando e a sua fonte de renda cessou. Ou talvez, como eu, talvez você seja um pequeno empresário, que as coisas já estavam difíceis e agora ficam mais difíceis. Ou talvez você seja um empresário de porte médio, de porte grande, você está preocupado com a quantidade de compromissos que você tem pela frente, com a sua folha de pagamento. Ou ainda pior, talvez você esteja no grupo de risco. Ou talvez você tenha um parente, um amigo, um conhecido que está enfermo. Enfim, se a gente olhar o contexto da situação que a gente está passando, não é nada fácil. Não é nada fácil. E eu não estou aqui para ser hipócrita com vocês. Eu não estou aqui para lançar uma solução minha para vocês. Eu estou aqui com esse desafio de olhar para esse texto e, junto com vocês, trazer esse consolo para a minha vida. Trazer esse consolo, essa paz para a vida de vocês. Eu acredito que o grande objetivo desse texto que Jesus colocou aqui para os seus discípulos e que hoje ele fala para nós, é trazer um coração tranquilo para nós. E nunca nós valorizamos tanto um coração tranquilo, Tudo que nós precisamos hoje e que a gente valoriza acima de todas as coisas é ter esse coração tranquilo. E será que seria possível ter esse coração tranquilo? Será que Jesus pode nos ajudar? A Bíblia pode nos ajudar a ter esse coração tranquilo? Uma coisa que a gente percebeu, quando há quase 3 semanas aí atrás já surgiu essa questão da paralisação, surgiu essa questão mais incisiva do combate ao coronavírus, é que todo mundo começou a perceber que, de uma certa forma, a gente estava no mesmo barco. E aí, esses dias eu me lembrei da primeira vez que eu assisti aquele filme famoso chamado Titanic. Eu acredito que praticamente todos que estão vendo esse vídeo já assistiram esse filme, A versão mais recente, que passou alguns anos atrás, com Leonardo DiCaprio e companhia. Muito impressionante, Então, quando a gente saía do cinema, a gente ficava impressionado com a qualidade do filme em todos os seus sentidos.
Mais uma coisa que talvez as pessoas que assistiram aquele filme não perceberam é o seguinte: havia um navio, né, um navio de luxo chamado Titanic, e dentro daquele navio existiam classes sociais. Ou seja, se você olhasse no início do filme, você ia ver o contraste entre essas classes sociais. Você ia ver uma primeira classe que estava lá com jantares maravilhosos, com talheres de prata, porcelana finíssima, taças de cristal, cabines luxuosas. E o filme também mostrava, né, aqueles que estavam lá embaixo trabalhando na caldeira, né, do navio, com aquele calor enorme, todos sujos. Enfim, o filme retrata ali as classes sociais. Mas eu quero te chamar a atenção para o seguinte: todas aquelas classes sociais, seja o bilionário da época, seja aquele que era paupérrimo, que estava lá trabalhando na caldeira, todos estavam no mesmo barco. E todos iam enfrentar logo mais um iceberg à frente. Ou seja, de certa forma, por uma certa perspectiva, podemos dizer, esse navio, ele já estava afundando. Ele ia afundar, ele ia bater no iceberg, e todo mundo estava no mesmo barco. Então você consegue ter aí uma certa correlação, você consegue ver aí essa certa correlação com a nossa situação? Todo mundo começou a perceber de repente que a gente está no mesmo barco. E que todos batemos nesse iceberg chamado coronavírus. E que todos, de uma certa forma ou de outra, estamos afundando. Seja pelo medo da doença, seja pela doença que está aí à porta, seja pelo problema econômico que tudo isso já está causando, e a gente tem o temor que pode se agravar, mas todos estamos no mesmo barco. Mas eu quero te chamar a atenção, meu querido, que esse barco nosso, na verdade, ele já começou a afundar muito antes. O que o vírus veio fazer é só mostrar pra gente de uma maneira mais clara. Porque o que acontece? Quando a coisa toca na saúde da gente, ou de um familiar nosso, ou quando toca no nosso bolso, quando nós estamos diante de uma perda iminente, seja ela da nossa vida, da vida de um ente querido, de um amigo, ou de perdas financeiras, de perdas do medo do faltar, do medo do perder o negócio, do perder o emprego, do medo de faltar o básico. Então a gente percebe que o navio está afundando. Mas esse navio já estava afundando antes. O nosso navio já estava afundando de certa forma. É só olhar, por exemplo, para o relacionamento desse mundo com Deus. É só olhar o quanto o ser humano estava e ainda está distante de Deus. Porque há uma tendência a nós nos lembrarmos de Deus quando o navio está afundando, quando a gente percebe que de fato ele está afundando. Mas o fato de estarmos muitas vezes longe de Deus, de muitas pessoas só se lembrarem de Deus em momentos de necessidade extrema como essa, já mostra que o navio estava afundando. A situação moral da nossa sociedade, o pecado de uma maneira terrível e sendo considerado normal, já mostra que o navio estava afundando. O relacionamento da maioria das pessoas dentro do seu próprio lar, o nível de divórcio, o nível de brigas, o nível de perturbações das relações humanas, sejam ali na própria casa, no próprio lar, marido, mulher, filho, filha, pai, mãe, ou seja, entre as pessoas, a maneira em que o próximo estava se tratando já mostra que o navio estava afundando. Mas a gente não, né? A gente achava que a gente não estava no mesmo barco, a gente achava que um estava numa lancha, o outro estava numa canoa, mas a gente estava no mesmo barco e o navio já estava afundando. Então, o que esse vírus vem trazer para nós hoje e vem mostrar para nós de uma maneira muito clara é isso. É que o iceberg, a hora que bateu no iceberg, né? E hoje o nosso iceberg é a situação desencadeada por esse vírus, mostra claramente isso.
Bom, e o que fazer diante disso? Como não se perturbar diante disso? Como ter um coração tranquilo, né? Nunca foi tão importante, eu repito, ter o coração tranquilo. Nunca foi tão valorizado isso, ter paz, ter alegria. Como ter paz, como ter alegria, como ter um coração tranquilo num momento tão difícil como esse, tão incerto, tão inseguro. Como? É isso que eu convido vocês aí através desses estudos. Hoje é só o primeiro, tá? Só vou dar um panorama geral, uma introdução. Eu vou ser muito rápido, coisa de 20 minutinhos, 25 minutos. E se você quiser comigo, porque esse estudo é para mim também, eu também tenho medo igual você, eu também estou no mesmo barco que você. Se você quiser aprender comigo, você tem que estar comigo nos outros estudos também. Não vai ser nesse aqui que eu vou te dar a receita do bolo, não vai ser nesse aqui que eu vou aprender e que você vai aprender. Esse é só a introdução. E aí então a gente vê um contexto aqui, né, nesse texto aqui que a gente leu. O contexto era mais ou menos o seguinte: Jesus havia estado com aqueles discípulos durante 3 anos, né, no seu ministério, com aqueles apóstolos. E ele falou agora que ele estava na iminência de partir, que ele ia morrer, que ele ia para a cruz, que ele ia deixar esses discípulos e que para onde ele ia agora, eles não tinham condições de ir com eles. E aí eu quero que você imagine a cabeça desses discípulos. Por 3 anos eles largaram, né? Quase que deixaram tudo. Um deixou lá a sua carreira de funcionário público, de cobrador de imposto. O outro deixou a sua carreira de médico. Os outros deixaram a sua carreira, né? O seu barco de pescadores. E estava todo mundo seguindo ali um homem extraordinário. Um homem com uma personalidade cativante. Um homem fora do normal. E eles sentiam ali que eles estavam ali com Jesus numa aventura emocionante, em algo realmente instigante para eles, algo maravilhoso. E no pensamento judeu, né, eles pensavam que Jesus iria, né, finalmente libertar eles da tirania de Roma, daquela situação tão difícil que eles estavam vivendo. E de repente Jesus chega para eles e fala: não, eu vou morrer, eu vou partir. Eu acredito que nesse momento faltou chão para aqueles homens. Nesse momento eles sentiram o seu coração desesperado. Mas espera aí, e agora o que será de nós? A gente seguiu Jesus por 3 anos, a gente deixou profissão, a gente deixou um monte de coisa. E agora o senhor fala que a gente vai ficar aqui sozinho? É isso, Jesus, que o senhor está falando? E olha que interessante. Jesus, nesse momento aqui da sua caminhada, ele estava se preparando para morrer na cruz. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Jesus sabia que ele ia sofrer uma morte terrível, que ele ia ser esbofeteado, que ele ia ser chicoteado, que ele ia ser humilhado. Ele sabia que ele ia ser cravado numa cruz. E o pior, Jesus sabia que todos os pecados, meus e seus, de toda a humanidade, iriam estar sobre ele naquele momento da cruz, e que naquele momento, que era mais assustador para Jesus, o Pai teria que se separar dele. O Pai, na sua santidade, teria que momentaneamente se separar dele ali, para que Jesus pudesse morrer pelos pecados de toda a humanidade. Então Jesus estava numa situação terrível. Mas mesmo nessa situação terrível que Jesus está, ou estava prestes a entrar, né? Ele ia morrer na cruz em breve. Jesus, ele olha para o coração de cada um daqueles discípulos. Jesus, ele deixa o seu sofrimento próximo de lado, e ele olha para os seus discípulos. Olha a atitude de Jesus. Ele não se preocupou consigo mesmo, com o que ele ia sofrer naquela cruz. Mas nesse momento ele se encontra preocupado com os discípulos. Ele olha para o coração aflito, inquieto, agitado, perturbado desses discípulos. E ele fala: não se perturbe o coração de vocês. Não se inquiete, não fiquem aflitos. Eu posso imaginar aqueles discípulos fazendo a mesma pergunta que eu e você fazemos hoje. Como, Jesus? Como? Mas eu quero te chamar a atenção para o primeiro fato que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos que Jesus, muito embora ele estivesse entrando ali no pior momento da sua caminhada, o momento mais difícil, mais trágico, ele olhou para eles, ele se preocupou com eles.
E eu quero te dizer, tenha certeza disso. Você pode achar que não, mas nesse momento Jesus está olhando para a sua vida. Jesus está olhando para a sua situação. Jesus está olhando para você que tem orado a Ele, que tem pedido para Ele, para você que acredita nele, que acredita em Deus. Jesus está olhando para a sua situação. Ele não está alienado. Ele não está surdo. Ele está ouvindo o nosso clamor. Ele está atento nesse momento à necessidade do nosso coração. Assim como ele se compadeceu daqueles discípulos. Essa palavra hoje é para nós, ela é para mim, ela é para você, por mais difícil que pareça, por mais impossível que pareça num primeiro momento. Ele diz para mim e para você: fiquem com o coração de vocês aflitos, não se perturbem, creiam em Deus, creiam também em mim. Eu creio que essa é uma palavra que talvez você tenha escutado, né, em muitos funerais, e, enfim, eu sei que a maioria das pessoas que pelo menos leem a Bíblia ou que participam de alguma religião cristã conhecem essas palavras, mas nós estamos aqui juntos para entender na prática o que isso aqui significava e o que significa para nós hoje. O que Jesus está querendo dizer para nós hoje é que é possível, em toda essa situação, ver uma luz no fim do túnel. É possível, em toda essa situação, crer naquele versículo que a gente trouxe aqui na semana passada, de Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Ele, segundo o seu propósito. A gente pode não perceber isso agora, a gente pode às vezes estar até desesperado agora, mas se você crê em Deus, se você confia nessa palavra aqui, você pode ter certeza que você vai sair dessa e você vai sair fortalecido. E depois você vai poder dizer, realmente algo cooperou para o meu bem. Eu melhorei diante dessa situação. Irmãos, essa é uma palavra para todos nós hoje. Em muitos aspectos, o que nós mais precisamos, o que a gente mais precisa, é de um coração tranquilo. É de um coração alegre. E isso por quê? Porque todos nós temos medo. Eu tenho medo? Lógico que eu tenho medo. Do mesmo jeito você tem medo. E nós temos medo de quê? Em primeiro lugar, nós temos medo de morrer. Não é? Todo mundo fala assim que todo mundo quer ir para o céu. Mas ninguém quer morrer, né? Todo mundo tem medo desse vale sombrio chamado Vale da Sombra da Morte. E quando a morte parece se aproximar, seja por um vírus ou por qualquer outro motivo, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo, você tem medo também. Alguns podem ser mais valentes que os outros, mas todo mundo tem medo de morrer. Mas o que é surpreendente é que nós não temos só medo de morrer. A gente também tem medo de viver. A gente tem medo dos incidentes, dos acidentes de percurso que acontecem durante a vida. A gente tem medo dos icebergs. A gente tem medo de perder uma pessoa querida. A gente tem medo de perder a nossa fonte de renda. A gente tem medo de entrar numa situação financeira difícil. A gente tem medo do que vai acontecer amanhã, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E Jesus olha para o meu coração e para o seu e Ele sabe que a nossa fé é menorzinha que um grão de mostarda. E Ele sabe que nós temos medo. E é por isso que Ele olha para mim e para você nessa manhã e fala assim, não se desanimem. Não se desanimem. Não se perturbe o coração de vocês. Não deixe que o coração de vocês fique aflito. E você fala, Jesus, mas como? E ele fala, creiam em Deus, creiam também em mim. Eu vou encerrar esse primeiro estudo. Eu disse para vocês que seria rápido. Você vai ter que acompanhar o próximo para entender como nós vamos ter que ter um coração tranquilo, como a Bíblia pode nos ajudar a ter esse coração tranquilo, alegre, no meio da tempestade que a gente está vivendo. Você vai ter que acompanhar o próximo estudo. Mas só o que eu quero adiantar para vocês aqui é o seguinte, que se você ler esse capítulo inteiro na tua casa, você vai ver que
só o Evangelho, ou, sendo mais específico, Jesus fala que só Ele pode nos dar um coração tranquilo. Só Ele pode nos dar esse coração aqui. Diante de todas as circunstâncias, diante de todos os medos que nós temos e estamos enfrentando, e muitos de uma maneira pior do que os outros, porque muitos já estão passando necessidade agora, muitos já estão, às vezes, numa cama de hospital. Mas Jesus fala que só Ele pode nos dar esse coração tranquilo. Então eu quero te convidar a você, né? Em breve a gente vai soltar já o segundo estudo. Eu falei que hoje era só a introdução. E nesse segundo estudo a gente vai começar a falar como. Né? Jesus está falando aqui, creiam em Deus, creiam também em mim, mas como é que pode ser isso? Que jeito? Né? Quais os passos que nós temos que seguir, passo a passo, para ter esse coração tranquilo? E no próximo estudo eu vou falar também de algo muito importante, de outras soluções que a gente busca ou que o mundo tenta nos trazer para nos dar esse coração tranquilo e que não vai adiantar. Então a gente vai falar primeiro o aspecto negativo, o que não fazer, ou o que não vai adiantar, o que não vai adiantar a gente correr atrás, porque não vai nos trazer um coração tranquilo. E a gente vai começar a falar aqui no próximo estudo como Deus pode nos dar esse coração tranquilo, como Jesus pode nos trazer esse coração tranquilo. Ele disse assim que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que a gente podia ter bom ânimo. Ele disse que se você está cansado e sobrecarregado, e muitos de nós estamos assim, a gente podia ir até Ele e Ele ia nos dar alívio. E eu estou aqui para fazer essa jornada junto com você. Eu estou aqui para que no próximo estudo, nós juntos, com medo sim, sendo realistas sim, enfrentando o problema de cara sim, mas buscando esse consolo, buscando essa alegria e essa paz que esse texto aqui, que esse ensinamento de Jesus pode nos dar. Então acompanhe. Nós iremos transmitir aqui e principalmente, né, esses estudos, esse é o primeiro de uma série de estudos que estarão no nosso canal do YouTube. Basta você acessar C de cebola, tá? C de comunidade cristã, CCN Nova V, vida, CCNV oficial, tudo junto, CCNV oficial. E você vai acompanhar, em breve nós vamos soltar o segundo, o terceiro estudo dessa série. Por enquanto, muito obrigado, que Deus esteja conosco, que Deus esteja com vocês, orem a Deus, confiem em Deus, e nós juntos, né, nós vamos passar por cima desse iceberg, e o nosso navio não vai afundar. Que Deus abençoe todos vocês, e tenham um bom domingo e um bom final de semana.